Bom, gente, já está aqui conosco do outro lado da tela, eu saúdo para conversar com a gente o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel Arão, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Sempre um prazer e uma honra ser convidado para participar dos debates aqui empreendidos. Prazer sempre nosso, viu, professor? Contar sempre aqui com a sua presença, sua análise a respeito dos temas do Brasil e do mundo. Hoje eu quero começar o nosso papo, como de costume, falando sobre o quadro da política nacional, em especial os rumos desse governo Lula, né, que avança aí, se aproxima de completar 3 anos de mandato, um governo cheio de contradições, cada vez mais elas ficam evidenciadas. Agora, esse último episódio aí da votação de parlamentares do Partido dos Trabalhadores favoráveis a essa PEC da blindagem, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. O fato é que o governo parece que dá uma no cravo, outra na ferradura, viu, professor? E quando dá na ferradura, a dor é muito forte, viu? Eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa esse momento que o governo Lula atravessa, se aproximando aí de 3 anos de mandato, em meio a todas essas contradições, essa amplíssima aliança que, infelizmente, não atende da maneira necessária os interesses da classe trabalhadora. O que é que a gente pode dizer sobre o governo Lula nesse momento, professor? Olha, há muitos anos eu tenho sido muito crítico em relação à trajetória política do Lula, né? A conciliação que marca a sua trajetória e que se evidenciou com muita força nesses últimos anos. Eu o vejo como herdeiro, né, dessa proposta que eu chamo de nacional estatista, que tem como primeiro representante Getúlio Vargas, depois o Jango, o Brizola, e o Lula e a Dilma são herdeiros dessa perspectiva. E o que marcou sempre essa perspectiva foi uma alta dose de conciliação. Ao mesmo tempo, políticas públicas que melhoram a vida dos trabalhadores e que o bem-estar dos trabalhadores, direitos sociais. Não à toa, essas lideranças todas são guardadas na memória de amplos segmentos de trabalhadores e das camadas populares como uma memória positiva de benfeitores, né, que realmente trouxeram alívio e até, em determinados momentos, melhorias, né, das suas condições. Ao mesmo tempo, foram lideranças que defenderam sempre a soberania nacional. Daí o nome, né, a justificativa do nome nacional, porque sempre defenderam a soberania nacional, uma política externa, como dizia ontem o Celso Amorim, né, que foi agraciado com o título de doutor honoris causa lá na universidade que eu estou vinculado, a Universidade Federal Fluminense. Ele usa muito essa expressão, uma política externa ativa e altiva. Então, esses governos também tiveram essa marca, né, de uma política externa ativa e altiva. Ou seja, créditos essas lideranças e esses governos têm, porque senão não teriam alcançado a projeção que alcançaram e não teriam, sobretudo, sido guardados, né? Essas lideranças não teriam sido guardadas de modo tão positivo por tão amplos segmentos populares. Agora, ao mesmo tempo, a marca dessa tradição sempre é a conciliação. A conciliação com as classes dominantes, avanços, às vezes, em passos de tartaruga, silenciamento diante de injustiças, de desigualdades que permanecem, né, de maracutaias que se multiplicam, enfim, distanciamento das instituições em relação ao cotidiano das pessoas. De sorte que é uma tradição muito contraditória, né? E que, em determinado momento, quando começaram as sanções do presidente Trump, eu até imaginei que isso traria uma melhoria significativa, que o governo assumisse a luta nacional contra as restrições, traria uma melhoria significativa à avaliação do governo Lula. O governo assumiu, com equilíbrio, mas com determinação, a resistência,
as sanções, né, que tem mostrado até hoje muito firme desse ponto de vista, e tem usado em sua propaganda com muita força a questão da soberania nacional, do nacionalismo, né, a coisa do Brasil para os brasileiros. Porém, o efeito disso, afinal, não tem sido tão importante como se presumia e como eu também, pessoalmente, presumia que ia acontecer. Isso talvez exija uma reflexão melhor a respeito dos rumos e da importância que o nacionalismo ainda tem no país. Ao mesmo tempo, essas dificuldades do presidente Lula de recuperar o seu crédito nas pesquisas traz mais uma evidência, né, da força muito considerável que as direitas e a extrema-direita, em particular, mantêm no país. Então, isso bom. Já de algum tempo para cá, desde a vitória do Bolsonaro, em 2018, que intelectuais de esquerda, políticos de esquerda, acabaram se rendendo à necessidade de ter que analisar essa questão. Mas ainda hoje eu vejo assim muitos bolsões de resistência imaginando que o bolsonarismo é um acidente de percurso e que ele não está de acordo com o Brasil, né? Tem muita gente que diz eu quero meu Brasil de volta, né? Como se o Brasil fosse um país de grandes qualidades e que, de repente, o aparecimento do bolsonarismo fosse uma coisa assim que destoa, um ponto fora da curva, né? Eu acho que é preciso assumir que esse país é muito contraditório e tem muitas tradições conservadoras e que essas tradições foram potencializadas, né, nas duas últimas ditaduras que a gente teve, tanto do Estado Novo quanto a ditadura civil-militar restaurada em 64, foram momentos de grande modernização do país, com impacto muito forte na economia, na cultura, na sociedade, e isso fez com que tradições autoritárias fossem renovadas e potencializadas e que enraizadas na sociedade brasileira, né? E de sorte que você tem aí um Brasil autoritário, né? Aliás, eu vejo esse autoritarismo presente também entre as esquerdas, um autoritarismo que também permeia as camadas populares, num país em que tem um estupro a cada 15 minutos, né? E um linchamento de tantos e tantos dias, né? Quer dizer, é um país que entranhou esse autoritarismo, agora também potencializado pelo crescimento da religião cristã evangélica, que é uma religião muito diversa, reconheço, muito heterogênea, mas que tem um viés autoritário muito claro, né? Que está muito evidente nos seus grandes pastores, são homens rígidos, hierárquicos e muito mais preocupados em soltar a palavra do que manifestar a piedade e a compreensão e a misericórdia, né? Quer dizer, então, distingue-se, portanto, de um catolicismo mais tradicional, que, embora autoritário, também tinha esse outro lado, né? Que a gente não vê muito nos evangélicos. E, de qualquer maneira, veio reforçar, né, essa perspectiva do empreendedorismo, né, a valorização do sucesso, né? Quer dizer, quem está à margem é um problema da pessoa que está à margem e não é do sistema que o envolve, não é? Então, você tem aí um quadro que precisa ser bem interiorizado e discutido para poder ser enfrentado e superado, porque realmente eu penso que cada vez mais, a meu ver, esse termo bolsonarismo se torna impróprio, né? Ele colou e vai ficar aí, evidentemente, mas eu acho que ele está se tornando impróprio para designar essa realidade
mais complexa do autoritarismo no Brasil, né? Porque ele está muito ligado à figura do Bolsonaro, né? Assim como, a meu ver, a coisa do getulismo também começou a se tornar imprópria para designar esse fenômeno complexo que é o trabalhismo ou o nacional-estatismo brasileiro, né? Então, também, a meu ver, a gente precisa começar a rever, né? Porque realmente o bolsonarismo é muito mais do que o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é uma liderança que exprimiu os desejos e os ressentimentos dessa gente toda, né? Se tornou uma liderança política e eleitoral com a força clara, né? Não precisamos aqui perder tempo em dizer isso, que todo mundo reconhece, porém, é mais do que isso, né? Quer dizer, porque ele tem tradições, tem raízes que vão além do Bolsonaro, né? E além disso, bom, eu particularmente não sou muito afeito a personalizar a política, embora reconheça que isso é uma aspiração universal, né? Stalinismo e outros ismos que existem por aí, que personificam um líder um complexo e que um sistema complexo, né, de ideias, de valores, de práticas, de comportamentos, de aspirações, né? Você canalizar tudo para isso um indivíduo e torna a identificação mais rápida e melhor, porém perde na compreensão da complexidade do fenômeno. É isso. Professor, aproveitar que o senhor citou o bolsonarismo, rapidamente queria uma análise sua a respeito dessa condenação do Jair Bolsonaro e dos golpistas lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, na última semana. Principalmente, eu tenho conversado aqui com figuras que viveram o período da ditadura, que lutaram contra o autoritarismo no nosso país nas décadas de 60, 70, enfim. Eu gostaria de ouvi-lo. O senhor também foi muito afetado pela ditadura, foi preso político, enfim. Eu queria saber como é que esse momento em que o Brasil pune militares, pune figuras que tentaram um golpe, como é que isso se coloca para a sua geração, para a geração que lutou contra a ditadura? Olha, eu penso que realmente todo mundo está insistindo nisso, eu concordo, foi um julgamento inédito e, por isso, histórico, né? Eu tenho destacado três razões que nos fazem sustentar o caráter histórico desse julgamento. Em primeiro lugar, é um julgamento que, ao condenar os golpistas atuais, desacredita os golpismos anteriores, né? Ficam postos a nu, né? Em segundo lugar, a condenação, evidentemente, que não absolve, né? Ou seja, essas decisões do Supremo Tribunal Federal condenam os atuais golpistas, isso faz é uma contribuição muito positiva à história do Brasil e à democracia brasileira, né? E, finalmente, e muito mais importante, talvez, seja a dissuasão dessa decisão em relação aos futuros golpistas, não é? Porque a verdade, Anderson, é que esses golpistas, a maioria deles, a maioria esmagadora deles, foram criaturas da Nova República. Tá? Todos esses militares que participaram, e dos civis também, né, que participaram dessa última conspiração, essa gente toda era criança quando a Constituição da República, da Nova República, foi aprovada em 1988. Quer dizer, essa gente toda foi criada no contexto da Nova República. Como é que a Nova República explica que podem ter sido criadas no seu interior pessoas tão terrivelmente antidemocráticas e antipopulares? Né? Acho que isso é um balanço que tem que ser feito. Em todo caso, o fato é que a decisão dissuade, né? Porque se os golpistas de 64 tivessem muito claramente para eles que, se a coisa não desse certo, eles seriam punidos de modo exemplar, talvez eles pensassem duas vezes antes de empreender aquela aventura. No entanto, não é? Havia uma consciência muito clara da impunidade. Né? Ou seja, qualquer que fosse o resultado do golpe,
da conspiração golpista, estou me referindo agora à última, né, de 2021, 2022, isso, inclusive, faz parte de diálogos que os próprios conspiradores travaram. Se houvesse ali um erro, um problema, uns se diziam os outros. Não vai acontecer nada. A gente vai ser anistiado, vai permanecer impune, como os torturadores em 79, que foram anistiados sem que os seus nomes sequer tivessem sido enunciados. Né? Então, eu penso que foi uma decisão corajosa, uma decisão muito positiva, muito construtiva do ponto de vista da nossa democracia. Agora, o que nós não podemos, eu quero fazer duas observações. Né? A primeira é o seguinte: nós não podemos ter a ilusão de que isso é um choque mortal contra o chamado bolsonarismo. Né? As tendências autoritárias de extrema-direita vieram para ficar, né? Se estabeleceram com força, porque, de um lado, são resultado de toda uma tradição conservadora autoritária, como também, de outro lado, porque recebe estímulos, né? A sua existência recebe estímulos internacionais. O fenômeno do crescimento da extrema-direita não é brasileiro, está presente na toda a América Latina, já visto aí o fenômeno pela direita do Milei e pela esquerda do Maduro. Né? Quer dizer, são tendências antagônicas e que ambas informadas por essa perspectiva autoritária. E no mundo todo, você tem a maioria das sociedades vivendo sob governos autoritários, ou de líderes autoritários, ou de líderes que querem se tornar ditadores, como no caso dos Estados Unidos do Trump, da Rússia do Putin, né? Da Índia do Modi, que é presidente da República, mas que tem essa ambição autoritária, né? De ser um Viktor Orbán, né? Que é o virtual ditador da Hungria e que é uma espécie de mentor de toda essa perspectiva dessas lideranças de direita que elegem-se e tentam, uma vez eleitos, estabelecer uma ditadura, ou, segundo as palavras do Viktor Orbán, uma democracia iliberal. Então, portanto, não tenhamos ilusão. Esse foi uma boa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas não vai dar um golpe de morte absolutamente no chamado bolsonarismo, né, que tem tradições e estímulos nacionais e internacionais para permanecer como uma força viva e muito viva, infelizmente, né? Mas é a realidade em nosso país. Uma segunda observação que eu queria fazer, Anderson, diz respeito àquilo que eu tenho chamado da bolsonarização da oposição ao Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas começam, em primeiro lugar, a focar o Bolsonaro com uma ênfase obsessiva, como se tudo dependesse dele. Né? É valorizar demais, né? Essa liderança, que é inquestionável, mas é valorizar demais e perdendo de vista as bases de sustentação desse processo, dessa ideologia, desse programa autoritário. Em segundo lugar, também, ao mesmo tempo que focam obsessivamente o Bolsonaro, deixando na sombra todo o resto, há uma incorporação do vocabulário do bolsonarismo, né? Quer dizer, tanto em manifestações de ódio, quanto em palavras chulas, né? Quer dizer, todo um vocabulário pachuguível, né? Que realmente, às vezes, você compreende até uma reação, né? Ao que eles fazem, mas se você faz igual, você está se igualando a eles e está perdendo capacidade persuasória. Né? Então, eu penso que a gente tem que fazer essas ressalvas. Né? A decisão é muito boa, mas se ela não for a decisão do Supremo Tribunal Federal, é muito boa, é muito exemplar, né? É histórica. Agora, ela não vai, de um lado, enfraquecer, né, as correntes decisivamente, as correntes autoritárias de direita, e, em segundo lugar, nós precisamos, ao nos opormos a essas propostas autoritárias, não começar a assumir, né, o vocabulário
e a maneira que essas forças têm de se referir ao mundo e de se referir às suas próprias oposições. A gente viu agora nesse episódio da morte desse líder de extrema-direita lá nos Estados Unidos, as pessoas de esquerda se rejubilando, dançando, festejando. Quer dizer, uma coisa assim que é absolutamente reprovável. Não, não estamos aí para reproduzir, não é, os trejeitos, os cacuetes, não é, da extrema-direita, porque senão ela está se tornando vitoriosa. Né? Se nós, os críticos dessas tendências, começamos a assumir os seus trejeitos e cacuetes, né, é a prova da força dela, né, a prova que ela está nos impondo características, nos transmitindo. Né? Essa é a grande preocupação que a gente tem quando a gente tem inimigos fortes. Né? A gente, ao combatê-los, muitas vezes assumimos as suas características. É uma desgraça, mas acontece. É isso. Professor, rapidamente, como é que essa condenação ela se conecta, mais uma vez, à geração que lutou contra a ditadura nos anos 60, 70 no nosso país? Mais uma vez, o senhor foi vítima da ditadura por aqui, foi preso político. Como é que essa condenação do Bolsonaro e dos golpistas reflete para essa turma que combateu a ditadura? Olha, eu particularmente me sinto contemplado, não é? Porque realmente a anistia de 1979, depois eu estudei não só como implicado pessoalmente, diretamente pela anistia de 79, mas também como historiador, não é? Refletindo sobre a época. Foi uma anistia que, em tese, foi uma anistia bastante problemática, para dizer o mínimo. Né? Essa coisa de anistiar pessoas que tinham sido presas, condenadas, torturadas, exiladas, muitas desaparecidas e assassinadas, e, ao mesmo tempo, anistiar os torturadores, que nunca tinham sido presos, nem julgados, nem condenados, era uma aberração. Né? Porém, se você analisa na época, né, é a expressão da correlação de forças políticas que havia no processo da transição. E, mesmo assim, enfrentou resistências. Né? Nunca é demais lembrar que a anistia passou no Congresso, né, por muito poucos votos, 4 a 200 votos. Né? Quer dizer, havia muitas restrições a ela, mas passou e estabeleceu-se no Brasil um clima de concórdia, de reconciliação, né, que deixou no subsolo, né, essas tendências autoritárias e conservadoras. Inclusive, as grandes e principais lideranças da renovação democrática, tanto as mais moderadas, como Tancredo Neves, como as mais radicais, como Brizola e Lula, todos preferiram silenciar a respeito do passado, reproduzindo as atitudes que a sociedade brasileira tinha tido depois do Estado Novo. A grande maioria resolveu silenciar. Né? E o resultado foi você silenciando aquela história de, como dizia o líder uruguaio, né? Vocês têm olhos na nuca, né? Cria uma oposição entre construir o futuro e olhar o passado. Não há uma oposição nisso. Né? Você pode e deve conjugar essas duas direções da reflexão humana, simultaneamente olhar o passado e analisar o presente e traçar propostas para o futuro. Essas três operações são absolutamente essenciais, que elas sejam conjugadas e você não seccionar, né, como se olhar para o passado se tornasse incapaz de olhar o presente e o futuro. Mas assim fizeram as nossas lideranças, e isso também, por sua vez, é a expressão da correlação de forças que havia naquela sociedade. Então, 79 foi, digamos assim, um reforço a essas tendências golpistas, né? E não gratuitamente, 30 anos, 35 anos depois, elas reapareceram na forma desses conspiradores aí que vinham com uma gana terrível, né? Eles queriam assassinar, queriam matar. Né? Se você mata um presidente da República, acontece o que aconteceu no Chile. Né? Você matou o Allende, a partir daí as comportas se abriram e foram assassinadas milhares de pessoas,
né, naquele país que, na época, tinha 9, 11 milhões de habitantes e que tiveram mais assassinados do que aqui no Brasil, com uma população 20 vezes maior, talvez, em todo caso. Então, eu acho que, portanto, eu me sinto bastante contemplado com a decisão do Supremo Tribunal. Acho que foi uma decisão corajosa, que, afinal de contas, a correlação de forças não é tão favorável assim às forças democráticas, ao contrário, acho que tem no Brasil um certo empate entre forças democráticas e forças antidemocráticas, né? Então, não era uma decisão óbvia, né? Era uma decisão difícil. E eles tomaram a decisão, e aí ainda tem esse paradoxo, né, Anderson, que devia ser, a meu ver, motivo de reflexão, né? E eu estou refletindo sobre isso, né? Como é que se explica que o ministro que lidera a crítica e a condenação, né, seja um homem nomeado por um presidente de direita, né, Michel Temer, Milton Temer é o nosso querido amigo Michel Temer, né, que eu já tinha tido como secretário de Justiça, um homem de direita, e, do outro lado, né, o homem que, né, não é um voto barroco, né, consegue defender o Bolsonaro e condenar o mordomo do Bolsonaro, né, elevando o Supremo Tribunal ao ridículo, né? Então, esse Fux é um homem nomeado por uma presidente de esquerda, né? Quer dizer, então, é um paradoxo que, às vezes, dá uma certa vertigem, né? Quer dizer, o homem designado pela presidente de esquerda vota a favor do golpista, e o homem designado pelo presidente de direita vota a favor da condenação do golpista, né? É um paradoxo que mereceria ser considerado e analisado. A gente vai analisar daqui a pouquinho, vai conversar sobre esse personagem que é o Luiz Fux com o Adir Damusa, ex-presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro. A gente vai discorrer um pouco sobre esse voto do ministro absolvendo Jair Bolsonaro, que era considerado, foi colocado como líder dessa organização criminosa, e condenando o delator, o Mauro Cid. Enfim, um voto para lá de contraditório. Professor, eu quero entrar logo, estou de olho aqui no relógio, eu queria entrar logo nos temas que estão tomando conta do noticiário do país ao longo desses últimos dias. Eu me refiro a essas iniciativas aí que a Câmara tem votado. Ontem, também na terça-feira, começando pelo dia de ontem, porque a Câmara aprovou em regime de urgência a PEC da anistia. Texto apresentado lá em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella, mas que deve ser completamente alterado para atender aos interesses dos bolsonaristas que buscam a anistia, não só daqueles que realizaram o quebra-quebra lá em Brasília no 8 de janeiro, mas também do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua turma, aí, que acabou de ser condenada lá pelo Supremo Tribunal Federal. A pressão pela discussão desse tema acabou se ampliando justamente por conta da decisão da primeira turma, e o Hugo Mota, o presidente da Câmara, acabou cedendo às pressões e pautou a votação da urgência, a análise da urgência da PEC da anistia ontem. Foram 311 votos favoráveis à discussão desse tema e 163 contrários. Só explicando aqui para os nossos espectadores, com a urgência aprovada, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que teria de passar por uma série de comissões na Câmara dos Deputados antes de ir à votação em plenário, ela vai direto para a análise dos deputados no plenário da Casa. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, o que é que a gente pode dizer sobre a aprovação dessa urgência da análise desse texto, PEC da anistia, enfim, que visa única e exclusivamente atender os interesses dessa turma da extrema-direita, né? Olha, eu acho que o nosso Congresso atual, e particularmente a Câmara de Deputados, ela é um recinto onde se afirma com grande força as teses, se afirmam as teses de direita e de extrema-direita, né? É uma Câmara de Deputados extraordinariamente conservadora, talvez a pior que a gente tenha tido até o momento, né? Sempre não esquecendo a famosa advertência do velho Ulisses Guimarães, que dizia: vocês estão reclamando do Congresso atual,
esperem o próximo, ele vai ser pior. Quer dizer, então, que é uma observação ácida e agourenta, né? Enfim, é uma Câmara de Deputados muito ruim, né? Do ponto de vista dos interesses das camadas populares, do ponto de vista dos interesses da democracia. É uma Câmara dominada, né? Pela direita e pela extrema-direita, né? E ela tem uma dinâmica também que é própria do Congresso Nacional, aí incluindo o Senado, que é uma dinâmica muito descolada do dia a dia das pessoas comuns e correntes. Você consulta qualquer pessoa que você encontra na rua, ninguém entende o que essa gente faz, o que só percebe, né, que eles estão contra os interesses, né, e, como diz o vulgo, metendo a mão. Né? Quer dizer, realmente é um espetáculo lastimável, né? É um corporativismo, porque, veja bem, Anderson, essa questão da imunidade parlamentar é uma questão nobre, é uma questão que levou a muitos séculos de lutas, né, para que os representantes do povo ganhassem autonomia em relação ao poder executivo, seja o poder real ou o poder republicano. Não é? Quer dizer, então, os representantes do povo tiveram que lutar muito para ganhar prerrogativas e imunidades, né? Que eles pudessem falar o que quisessem, votar o que quisessem, sem temor de represálias. Isso foi, afinal, conquistado no final do século XIX, início do século XX. Você começa a ter uma série de câmaras e congressos que têm essa prerrogativa. Na época da ditadura, isso foi para o espaço. Né? A ditadura caçava mandatos como ela queria, na hora que queria, e pelas desrazões que ela enunciava. Né? E tivemos, então, esse espetáculo deprimente de cassações de mandato. Então, quando houve a redemocratização e a nova Constituição, os constituintes tiveram a preocupação de impedir que isso se repetisse, de garantir imunidades para os representantes eleitos. Mas as imunidades historicamente conquistadas e válidas, política e eticamente válidas, são aquelas imunidades que defendem a pessoa de votos e de opiniões. E não de crimes que eles tenham praticado. Crimes de qualquer ordem. Não é? Se pratica crimes, tem que ser julgado, tem que ser investigado, tem que ser julgado. Esses deputados querem a proteção dos seus crimes. Algumas pessoas já têm advertido, escuta, se isso finalmente é aprovado, né, as quadrilhas vão ter a maior preocupação em botar seus membros lá na Câmara, porque a partir daí eles estão imunes. Né? Quer dizer, isso é um contrassenso, é um paroxismo de autoritarismo e de corporativismo, de uma visão estreita dos seus próprios interesses, né? Quer dizer, e que é lamentável, né? E que deve ser um objeto de crítica quando houver a próxima campanha eleitoral, que esses nomes todos sejam citados. E o mais incrível, né, é que vários deputados que se dizem de esquerda votaram a favor disso, alegando que a Lava Jato criminalizou a política, então é preciso preservar a política da criminalização. Se a Lava Jato cometeu excessos, ela foi devidamente desmascarada e condenada pela opinião pública e sancionada em termos jurídicos. Não? Quer dizer, então, isso não deve servir de justificativa para você se cercar de imunidades que são obscenas, são imorais. Não é? Quer dizer, é uma coisa absolutamente reprovável que você tem um corpo, não é? que dependa dos colegas, né, a possibilidade de julgar e de condenar. E nós devemos convir que essa tradição corporativista ela vingou com muita força no país e em todo o mundo. É muito difícil
você exigir de colegas que condenem os próprios colegas. Então, a tendência sempre, quando você consulta uma corporação, seja ela qual for, de médicos, de professores, de deputados, né, se vão condenar o colega, existe uma resistência a isso. Né? E por isso é que a democracia tem pesos e contrapesos, né, de imaginar instituições que controlem externamente, né, as corporações. Porque a única... No mundo acadêmico, isso é muito claro. Né? No âmbito das universidades, né, só funcionam os controles que forem externos. Né? Claro, se você quer, é difícil imaginar que um colega vai condenar o outro. Então, essa PEC, né, que blindou, ou que deseja blindar, né, porque ainda vai passar pelo Senado, vai passar pelo veto do presidente, vai passar pela análise do Supremo Tribunal Federal, né, queremos crer que esse aborto da natureza não ganhe desdobramentos positivos para eles. Né? E desse ponto de vista, eu aqui ergo o maior protesto em a gente continuar chamando essa gente de direita de centrão. Não é? Quer dizer, eles não são centro coisa nenhuma, eles são de direita. Eles são a direita, eles não estão à extrema direita. Não é? Eles tratam com muito mais prioridade os seus próprios e mesquinhos interesses particulares do que os interesses de uma nação, seja ela, tenha ela que direção tenha. Né? Mas, então, a direita e a extrema-direita dominam o Congresso e aprovaram isso com votos de deputados que se dizem de esquerda. Sim, né? Sim. É isso que mais chama a atenção. A gente vai falar, inclusive, a respeito disso, viu, professor? É o triunfo do corporativismo mais estreito e de uma coisa absolutamente inconstitucional, porque você não pode ter uma corporação acima da lei. Né? Essas investigações chegaram à conclusão de que o sujeito é responsável por crimes e envia aos tribunais. Esse processo não pode ser paralisado porque a corporação diz, não, aqui é nosso e aqui ninguém tasca, aqui ninguém pega. Não é? Quer dizer, é uma coisa antidemocrática, visceralmente antidemocrática, deve ser repudiada pela sociedade, e eu espero bem que haja energia e força nessa sociedade brasileira civil para que haja um clamor tamanho que viabilize a progressão dessa medida obscena, inconstitucional, antidemocrática, impopular, né? Antipopular e, portanto, completamente desqualificada para se tornar uma referência no nosso ordenamento jurídico. Já há atos sendo convocados pelo país para o povo se colocar contra a essas duas matérias, a PEC da anistia e também a PEC da blindagem. Muitas mensagens chegando aqui no nosso chat a respeito do tema. O Isaías Pedraça, tirania não está no STF, sim no Congresso Nacional. A Cláudia Espósito, absurdo para a PEC da blindagem. O Paulo Castelo, o absurdo da PEC para dos deputados bandidos não pode ser punido, ganhou as redes com fortes críticas, graças a Deus. Wagner Campanella, o PT e a PEC da blindagem, vida longa ao covil de ladrões, a Marenildes. É obsceno esse nosso Congresso, fora os déspotas em 2026. A votação do imposto de renda para eles não importa. Eu até falei isso aqui a respeito no programa de ontem, esse descolamento que há em relação aos interesses nacionais. Aliás, o Congresso, mais uma vez, legisla em causa própria, porque em relação a essa PEC da blindagem, foi aprovada na última terça-feira. Ontem, uma manobra sórdida do Centrão incluiu em uma emenda aglutinativa algo que já havia sido derrotado em plenário, a proposta de voto secreto em relação à autorização para a abertura de processos criminais contra deputados e senadores, ou seja... O voto secreto, Anderson, é outra grande conquista, nobre conquista democrática, mas não pode ser estendida aos parlamentares. São os representantes. Eu elegi um cara, eu quero saber como é que ele vota, pô. Claro. Se ele não tem coragem de fazer o voto em aberto, que ele não se candidate, não é? Quer dizer, inclusive porque ele está, como todo parlamento democrático, defendido, não é? Imune, não é? Ele tem a sua imunidade garantida pelo voto que ele der e pela palavra
que ele expuser. Ele está defendido. Então, o cidadão comum, o voto é secreto, tem que ser secreto, porque ele não tem essas imunidades. O patrão pode despedi-lo, ele pode sofrer retaliações de vizinhos, de qualquer pessoa, né? Quer dizer, então, isso foi uma nobre... tanto as imunidades parlamentares quanto o voto secreto são nobres conquistas que são agora conspurcadas por esses parlamentares, né, que, em benefício próprio, incorporam e distorcem o sentido. O sentido dessas conquistas é o aprofundamento da democracia. E com esse paroxismo de conservadorismo, de corporativismo, esses caras negam a democracia. Eu vou tratar justamente a respeito disso, viu, professor? Só para explicar aqui mais uma vez aos nossos espectadores o que é esse voto secreto que foi aprovado ontem em relação à PEC da blindagem. Os parlamentares que votarem contra a abertura de processos criminais contra seus pares lá na Câmara e no Senado vão ter os seus nomes protegidos, ou seja, o povo não vai saber quem votou a favor ou quem votou contra a abertura de uma ação criminal contra um parlamentar. É isso que se refere o voto secreto. Tudo isso sob o beneplácito do presidente da Casa, Hugo Mota, que aprovou a discussão desse tema, pautou a discussão desse tema. Ao mesmo tempo, o Hugo Mota já avisou que só deve pôr na pauta do Congresso a discussão sobre a isenção do imposto de renda depois que forem definidas essas questões, essa da blindagem, que já foi definida, e também a análise do mérito da PEC da anistia. Deve se dar aí ao longo dos próximos dias, vai se construir um texto, enfim. Como foi dito aqui... A medida da isenção do imposto de renda para os que ganham, que é uma medida que interessa a milhões de pessoas, postergada para passar na frente os interesses de suas excelências. É isso aí. O meu questionamento vai nesse sentido, professor. Diante disso, onde os interesses populares são deixados de lado para que os interesses paroquiais dessa turma, do Centrão, enfim, da extrema-direita, sejam analisados em plenário. A gente vive hoje um momento de democracia às avessas? Pois é, Anderson, eu acho que é um momento de valorizar a democracia, porque, de modo geral, as pessoas pensam melhor, aqui no Brasil, as pessoas pensam melhor quando votam para presidente. Mas para deputado federal, estadual e vereador, eles, de modo geral, as pessoas não têm muito rigor na análise desse processo. Às vezes nem sabem direito o que essa gente faz, né? Vereadores, deputados estaduais e federais. Então, valorizam menos esse voto. Eu acho que deve haver uma campanha, do ponto de vista dos partidos democráticos, para informar de como é importante esse voto. As pessoas, eu repito, valorizam muito. Você dificilmente encontra uma pessoa que pergunta: você votou para presidente em quem na última eleição? É difícil encontrar uma pessoa que não saiba em quem votou. Mas é muito comum você perguntar: você votou em quem? Para deputado federal, para deputado estadual, para vereador? Ele não se lembra. A maioria não se lembra. Né? Quer dizer, votou porque os vizinhos pediram, os amigos pediram, alguém, o pastor mandou, entendeu? Enfim, é um voto pouco valorizado. E, no entanto, os parlamentos têm uma incidência direta e imediata na vida das pessoas. Então, isso tem que ser levado aos eleitores, né? Desde já, no período mesmo pré-eleitoral, uma informação mais detida, uma persuasão, porque dá um certo desânimo quando a gente vê um congresso como esse. Porém, é preciso lembrar que ele foi eleito pelos brasileiros. Eles não foram eleitos pelos marcianos, eles foram eleitos pelos brasileiros. Né? Então, aos brasileiros compete revogar esses mandatos, né? Trabalhar para revogar esse mandato. Agora, eu acho que tem aí um trabalho grande de informação, né? Para que essa gente perceba como está, né, desvalorizando o seu voto quando vota para os parlamentos municipais, estaduais ou federal. Né? Então, eu penso que isso poderia ajudar, porque, como a gente já tem insistido em outros programas, a democracia é falha. Vamos melhorar a democracia e não destruí-la.
vamos aperfeiçoar a democracia, vamos aprofundar a democracia e não ainda mais enfraquecê-la. As nossas críticas têm esse sentido de fortalecer, e nesse sentido é preciso desdobrar essa crítica numa campanha de informação, de persuasão, de discussão, independente de em qual partido o cara vai votar, mas ele deve valorizar o seu voto, assim como ele valoriza o voto para a presidência da República. É isso. Professor, a gente está chegando aqui na reta final do nosso papo. Eu queria tratar com o senhor o seguinte: eu citei aqui ainda há pouco que esse episódio, essa aprovação das PECs, acabou produzindo uma reação enorme nas redes digitais, inclusive, como eu também citei, já provocou o chamamento de atos pelo país contra a corrupção. Atos esses convocados por uma turma, professor, que se apresenta como sem partido. Discurso fortalecido pelo fato de alguns parlamentares do próprio governo, do Partido dos Trabalhadores, terem votado a favor dessa PEC da blindagem. Professor, a gente pode ter aí, nesse movimento que está se construindo contra essa proposta de blindar os deputados, essa questão da anistia, a gente pode estar aí, ter uma espécie de embrião daquele movimento famoso e de péssima lembrança que tivemos no país, as manifestações de junho de 2013. Como é que isso pode se desdobrar, esses atos sem partido, contra essa situação envolvendo o Congresso Nacional, essas votações para lá de polêmicas? Eu acho que esse tipo de votação alenta, estimula movimentos desse tipo. Eu acho que compete aos partidos democráticos, não é, emitirem pronunciamentos claros de censura a esses parlamentares deles que votaram com essa infame medida, essa infame PEC, a PEC da infâmia, né? Quer dizer, e se incorporar, né, a essa luta, porque realmente, se você cria um movimento, né, contra tudo e contra todos, como os argentinos tiveram lá na virada do século, que se vaiam todos, né? Todos vão embora, quer dizer, uma uniformização geral. Todo mundo, ninguém presta, né? Como se essas pessoas tivessem caído do céu. Elas foram eleitas por nós, pelos brasileiros. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que votar diferente, né? Então, eu penso que cabe a esses partidos censurar esses militantes, os seus deputados, né? E participar de toda manifestação crítica a esse Congresso, né? Não permitir que sejam discriminados, porque eles têm o seu lugar na história e, majoritariamente, se houve alguns desgarrados aí, né, que votaram, têm que ser convidados a fazer autocrítica ou não serem apoiados nas próximas eleições, porque foi realmente uma aberração esses deputados dos partidos que querem representar os interesses populares e democráticos votar nessa PEC da infâmia aí que passou, infelizmente, ainda de modo preliminar, né? Se a reação da sociedade for suficientemente forte, a PEC tende a ser paralisada ou mesmo derrotada. Anderson, acho que você congelou. Bem, era o que eu tinha a dizer a respeito desse assunto.
Professor Daniel Arão, eu tô de volta aqui, peço desculpas, eu tive um grande problema aqui com a internet. Aliás, nos últimos dias a minha internet está inacreditável, que quase todo dia eu tenho problemas aqui com a minha conexão. Peço desculpas ao senhor e aos nossos espectadores. Enfim, vamos tentar retomar aqui o nosso papo. Para a gente fechar aqui, professor, estamos aqui já quase no limite do nosso horário. Eu queria saber a respeito do seguinte, ainda relacionando essa questão envolvendo a PEC da blindagem, esses ditos influenciadores das redes digitais em relação a esse tema, a PEC da blindagem, estão dizendo, uma série de vídeos, que esquerda e direita se juntaram para aprovar um projeto que produz a impunidade lá no Congresso Nacional. Isso porque, como eu citei ainda há pouco, o governo liberou a sua base para votar como bem entendia em relação a essa PEC. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre essa posição do Partido dos Trabalhadores. 12 deputados do PT votaram a favor da PEC da blindagem, e se ainda dá para considerar o partido majoritariamente, o PT majoritariamente como partido de esquerda. Agora sim, fica à vontade. Essa toponímia esquerda-direita, né, ela tem que ser sempre remetida a um quadro político concreto. Né? A gente não tem uma esquerda e direita em tese. Né? É na conjuntura concreta que você define quem está à esquerda do quadro, quem está à direita, quem está no centro. E eu penso que nas condições brasileiras, com todas as ressalvas que você possa fazer, e que eu faço particularmente, a tradição conciliatória do que eu chamo nacional-estatismo, né, em que se encontram esses partidos, PCdoB, PT, PSB, né, PDT, essa tradição é uma tradição claramente, considerando o quadro político, é uma tradição que se situa à esquerda. Né? A gente que fala a esquerda morreu, eu acho que essa é uma antecipação funérea muito apressada, né? Porque realmente a esquerda existe, você tenha críticas a ela, você lamente determinados pontos de vista, critique determinados pontos de vista, mas quem está à esquerda é quem é a favor, não é? Segundo a definição clássica, de uma sociedade mais igual, mais justa, mais solidária. Quem está à direita é aquela que acredita que as desigualdades são naturais e que você, a partir daí, é o salve-se quem puder. Né? Quer dizer, de sorte que são duas vertentes, não é? Que se colocam na luta política. Não é? A naturalização das desigualdades, né? E o repúdio às desigualdades. Agora, de que maneira esse repúdio vai se desdobrar, de que maneira essa naturalização vai se desdobrar, isso vai variar enormemente. Agora, isso não nos impede de localizar, né, com clareza quem está à esquerda, quem está à direita. Então, eu penso que essa ideia de descaracterizar o PT e os demais partidos que trabalham em frente com o PT, deslegitimá-los como esquerda, eu acho que não é uma operação conceitualmente fundamentada. Né? Eu penso que você deve, a meu ver, eu estou integrado nessa corrente, né, de opinião que critica os partidos de esquerda pelas suas inconsequências, pela sua conciliação, porém, negar a eles essa designação de partidos de esquerda me parece excessivo. É uma esquerda conciliatória e isso tem a ver com a nossa história. A nossa história é uma história em que sobretudo a história a partir da segunda metade do século XX, é uma história em que as esquerdas brasileiras estiveram fundamentalmente marcadas pela conciliação. Né? Então, e marcadas também por um certo desapreço à democracia, aos valores democráticos, e que foram depois recobrados, sobretudo na parte final da luta contra a ditadura e nesse processo difícil e conturbada
construção democrática posterior à aprovação da Constituição de 1988. Então, agora, a gente tem uma esquerda e tem uma direita, e tem uma extrema-direita e tem uma extrema-esquerda. Né? Senão você perde um pouco os parâmetros para se situar na luta política. Eu penso que é excessivo retirar essa designação de esquerda dos partidos, que, aliás, foram minoria de deputados. Né? É grave o fato de que o voto tenha sido aberto, né? em função de acordos. Eu acho que é uma dificuldade muito grande ainda dessas esquerdas institucionais. Acho que elas se separaram muito do povo, se separaram muito da sociedade. Elas têm feito acenos, mas ainda têm o recurso ao povo como um recurso muito secundário. Né? Pretendem atingir os seus objetivos ali nas conversas de cúpula, né? E imaginam que vão atingir objetivos fundamentais através dessas conversas e subestimam e, às vezes, têm medo de recorrer ao povo. Né? Tem medo de recorrer ao povo. E isso, evidentemente, que as aproxima ali das direitas e do centro e inclusive, leva alguns a serem tentados a dizer essa esquerda morreu, não tem mais esquerda. Eu acho excessivo. Não, tá certo. Professor Daniel Arão Reis, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Já aproveitando para desejar ao senhor uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e até a próxima. Sou eu que agradeço, Anderson. Até a próxima. A uma nova conversa eventual entre nós. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Daniel Arão Reis, professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF.